O software Proelétrica é uma ferramenta que trabalha na plataforma do AutoCAD ou do CAD Múltiplos. No caso do AutoCAD, o mesmo deve ser instalado no modo completo, no modo full, podendo ser instalados em AutoCADs do R14 ao mais atual AutoCAD 2013. Ao abrirmos o Proelétrica na ferramenta CAD, teremos o acréscimo da barra de ferramentas Proelétrica, especializando a plataforma CAD para os projetos elétricos. Vamos encontrar diversas configurações iniciais, onde poderá direcionar o local de salvamento, configurar as preferências de trabalho, atalhos, para acionamento dos comandos via teclado, configuração das alturas de textos e estilos de fontes, cores para os diversos layers que serão gerados automaticamente ao desenhar com o Proelétrica, como também as configurações avançadas, onde poderá customizar as representações de símbolo, tubulação, eletrodutos, fios, dispositivos de proteção, como também cadastrar novas informações, como luminárias, lâmpadas, para a realização dos cálculos luminotécnicos. Vamos também encontrar ferramentas como a planta baixa. Caso não tenha o desenho arquitetônico, poderá, através desta, desenhar a arquitetura com comandos facilitadores para o desenho de paredes, bastando indicar as dimensões e sentido para o desenvolvimento. Vamos também encontrar ferramentas para aberturas, desenho de portas e janelas, bastando indicar o local desejado ou lado de abertura da folha. Portas, janelas, bastando selecionar a parede e indicando o local desejado para a sua inserção. Caso já tenha recebido o arquivo DWG, basta através das ferramentas do próprio CAD, como o File Open ou Insert Block, para trazer o desenho arquitetônico já pronto. Podemos então efetuar o lançamento dos pontos de iluminação, onde através da ferramenta Dimensionamento, teremos o recurso para a realização do cálculo luminotécnico, indicando o local, selecionamos o tipo de aplicação e a respectiva luminária a ser considerada no cálculo. Na sequência, indicamos a quantidade de lâmpadas, obtendo então o fluxo luminoso. Teremos também o local para consulta das tabelas da NBR quanto ao lux mínimo a atender às diversas edificações e respectivos ambientes. Indicando o pé direito, quanto a comprimento e largura, o mesmo já foi lido no desenho. Na sequência, entramos com as reflatâncias de cores de forro, parede e piso e as condições internas do ambiente quanto ao fator de perdas luminosas. Logo abaixo já podemos visualizar o resultado, onde o mesmo também pode ser visualizado através do relatório na memória de cálculo criado no arquivo formato TXT. Dada a descrição do ambiente, ao retornar podemos então visualizar o relatório apresentando o método de cálculo pelo método de lumens. Realizado o cálculo da quantidade, clicamos em Inserir, selecionando a representação gráfica da luminária no desenho. Pré-definimos o circuito e inserimos, indicando a rotação e confirmando a quantidade calculada. Qualquer outro ambiente pode ser calculado bastando selecioná-lo e indicando os parâmetros para esse próximo ambiente, adicionando ao relatório, se desejar, a memória de cálculo do ambiente sala. Podemos visualizar o ambiente previamente calculado, dormitório, com a adição do cálculo da sala. Realizado o cálculo, podemos novamente inserir a representação gráfica, indicando a rotação, e nesse caso o mesmo já distribuiu os dois pontos de iluminação no interior do ambiente. Podemos também efetuar o lançamento dos pontos de iluminação sem a realização do cálculo luminotécnico, selecionando a representação gráfica, indicando a rotação, o local para distribuição e indicando
a forma desejada para distribuição dos pontos. Ao clicar em OK, confirmamos a inserção e, desejando efetuar um lançamento em qualquer outro ponto, basta então continuar selecionando o ambiente, indicando a rotação. Podemos também, ao invés de lançar de forma distribuída, efetuar um simples lançamento do ponto de forma centralizada, indicando o local onde desejamos centralizar, bastando selecionar o ambiente. E podemos também utilizar os recursos utilitários através da ferramenta útil, copiar ou acionando o comando através das teclas de atalho do CC, por exemplo. Para o lançamento de interruptores, acionamos a ferramenta Inserir Simbologia. Encontraremos as diversas representações gráficas, conforme NBR 5444, ou outras representações. Selecionada a representação desejada, indicamos o local para inserção, em conjunto com ferramentas do CAD, como o Snap, efetuamos então a captura do ponto próximo à parede, lançando o interruptor paralelo. Efetuado o lançamento dos interruptores, algum outro tipo, basta retornar ao comando e efetuar a inserção nos demais ambientes. Para que o Proelétrica identifique o lançamento de retornos, vamos encontrar a ferramenta Assistente de Projeto para atribuir os comandos. Através da ferramenta Atribuir Interruptores, basta selecionar o conjunto, ou seja, essas duas luminárias serão comandadas por estes dois interruptores, e atribuindo a letra indicadora de comando. Então basta selecionar por conjunto e na sequência já é representado a letra seguinte do comando. Para a inserção de tomadas, vamos encontrar a ferramenta Inserir Simbologia. Novamente selecionamos a representação gráfica desejada, predefinimos o circuito, efetuando o lançamento da tomada, capturando um ponto sobre a parede. Para facilitar a inserção, teremos também os assistentes de projeto como a ferramenta Distribuir Tomadas. Selecionando a representação gráfica, capturamos o perímetro do ambiente, onde ao longo deste perímetro entramos com a quantidade, para que seja então calculada a distância entre tomadas, ou entramos com a distância entre tomadas para que seja calculada a quantidade. Configuramos as referências de inserção e ao clicar em OK, teremos então lançado as tomadas ao longo do perímetro. Qualquer ponto indesejado, basta utilizar os comandos como Erase e remover a tomada do local, ou utilizar os recursos utilitários, copiar, para posicionar a tomada ou adicionar mais uma tomada de acordo com as necessidades de layout, como também o comando mover, bastando aí ajustar a posição, e qualquer outro objeto que seja desnecessário, basta utilizar os comandos como Erase ou Delete, removendo então o ponto elétrico. Tomadas especiais, como de ar-condicionado, basta selecionar o símbolo e indicar a posição de inserção desejada. Caso tenha lançado a simbologia errada, basta utilizar as ferramentas Assistente de Projeto Trocar Simbologia. No caso deste ambiente, foi efetuado o lançamento das tomadas baixas, sendo uma cozinha. Para trocar, basta selecionar a representação da tomada média, por exemplo, e é então realizada a troca da tomada baixa pela tomada média. Lançando as tomadas de uso específico, como uma tomada para chuveiro, selecionamos a representação gráfica para definirmos o circuito e inserimos no desenho indicando a sua posição e rotação. Sabemos das particularidades de cada projeto. Com o clique duplo,
podemos customizar as informações do símbolo, bastando indicar a potência desejada, a fiação requerida, transformando, por exemplo, esta tomada monofásica numa tomada bifásica. Para a inserção da caixa de distribuição, acionamos a ferramenta Inserir símbolos, selecionando a representação da caixa. E ao clicar em Inserir, atribuímos um nome à alimentação, que pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. Essa informação, que a qualquer momento do projeto poderá ser modificada. Atribuímos também o tipo de proteção a ser utilizado no quadro. Dispositivos de proteção contra surto. E ao clicar em OK, selecionamos tudo que este quadro irá alimentar, onde então o próprio Proelétrica localiza o centro de cargas da instalação. Indicamos a rotação e temos então o quadro inserido. Para o lançamento de eletrodutos, vamos encontrar a ferramenta Inserir tubos, selecionando a simbologia, eletroduto flexível, eletroduto rígido, eletrocalhas, perfilados ou, aí no caso, conduletes, também aí disponíveis para serem utilizados no software. Além desses materiais, poderá adicionar novos que venham surgir no mercado, como comentado nas configurações avançadas do software. Selecionado a forma de inserção, inserimos, clicando de um ponto ao outro, teremos então o traçado direto, ou o traçado em arco, clicando de um ponto ao outro, e à medida que movimentamos o mouse, configuramos a angulação, ou o traçado indireto, passando pela parede, clicando de um ponto ao outro, e indicamos o lado interno para o eletroduto embutido ou para o eletroduto aparente, aí no caso, o lado de fora da parede. Para facilitar a inserção dos eletrodutos, vamos também encontrar a ferramenta Assistente de Projeto, Inserir tubulação, onde selecionamos a forma de inserção, o material, a passagem, e ao clicar no interior, teremos a interligação dos pontos elétricos automaticamente. Nem sempre o caminho optado pelo software é o ideal, então através das ferramentas como Erase ou Delete, basta remover o caminho indesejado, efetuando o lançamento da forma desejada. Devemos também interligar os pontos à caixa de distribuição. Qualquer eletroduto indesejado, novamente, comando Erase ou Delete, e assim teremos o eletroduto removido. Efetuado o lançamento dos pontos elétricos interligado à caixa, através do assistente de projeto, distribuir circuitos, poderemos checar todos os pontos elétricos inseridos neste desenho. Teremos então toda a relação de tomadas, lâmpadas inseridas no DWG. Ao lado, podemos também visualizar as cargas totais de cada circuito, onde desejando criar novos circuitos, onde, por exemplo, teremos essas 3 tomadas de propriedade diferente, 300 watts de uso específico, e criando então um circuito 5 para estas tomadas. Já visualizamos a redução na carga do circuito 2. Vamos também criar as tomadas aqui para sala e cozinha, acrescentando descrições como as tomadas TUG e criando um circuito 6 para estas tomadas. E ao clicar em OK, já teremos as descrições
corrigidas automaticamente no desenho. Ainda no assistente de projeto Distribuir circuitos, podemos também visualizar as propriedades de cada um dos circuitos, onde as fases serão ligadas automaticamente, ou seja, o próprio Proelétrica realizará a distribuição de cargas nas fases. Desejando acrescentar alguma observação nas descrições de tomadas, basta selecionar o circuito e acrescentar a informação. Teremos também os recursos para cálculo da demanda. Clicando na atribuição automática dos grupos, teremos então as demandas atribuídas aos circuitos. Para o cálculo, podemos acionar a ferramenta Dimensionamento, dimensionar a fiação, onde confirmamos os dados do quadro e, na sequência, os critérios a serem considerados quanto à queda de tensão, capacidade corrente. Desejando visualizar algumas informações da norma, basta selecionar o material cobre ou alumínio e, ao clicar em OK, teremos então o resultado das bitolas finais para cada um dos circuitos. Estas informações podem ser visualizadas de forma detalhada através do relatório, onde serão apresentados os critérios que foram adotados para o dimensionamento de fiação de cada um dos circuitos. Ao clicar em Inserir fiação, selecionamos o material, o critério para inserção do terra, e ao clicar em OK, automaticamente os fios serão desenhados no desenho. Trecho onde não cabe a representação, será solicitada a linha de chamada. Passada a fiação, através do dimensionamento, podemos também efetuar o dimensionamento dos eletrodutos. Nesse caso de todo o desenho, podemos visualizar cada trecho, a quantidade de fios passantes em cada trecho e a bitola mínima necessária. Vamos encontrar a configuração, a taxa de ocupação por norma, mas desejando modificar tal critério, basta clicar no campo Configurar e entrar com a taxa desejada. Desejando também editar o resultado do cálculo, podemos alterar o diâmetro e teremos então todos os diâmetros atribuídos 3/4. Ao aplicar, clicando duplo sobre o objeto, podemos então consultar a característica de diâmetro aplicada ao desenho. E desejando efetuar a inserção indicativa da bitola da tubulação, vamos encontrar aí as diversas ferramentas, como a indicação de diâmetro, bitola de fiação, circuito ou outras informações que desejar. Realizados os cálculos, vamos também encontrar as ferramentas para gerar os quadros de cargas. Bastando selecionar o tipo de quadro, teremos os critérios para cálculo do cabo alimentador, soma das potências da fase mais carregada ou de média das fases. Selecionado o critério, teremos então a realização da geração do quadro de cargas, assim como a sua alimentação através de um comprimento previamente atribuído. Gerado o quadro de cargas, vamos também encontrar as ferramentas para a geração dos diagramas, diagramas unifilares, bifilares ou trifilares, selecionando a forma, as opções de desenho e inserindo no local desejado. Aí no caso, o diagrama unifilar, agora gerando o diagrama trifilar de forma detalhada. Ou também podemos aí gerar o quadro de disjuntores na forma 3D. Posicionando o desenho no local desejado e aplicando uma rotação
para melhor visualização do 3D do diagrama. E com ferramentas do próprio CAD, como Shade, podemos visualizar barramentos disjuntores tridimensionalmente. Vamos também encontrar os recursos para a geração das legendas. Então, retornando aqui a visualização 2D Wireframe. Para a geração da legenda, selecionamos a forma de geração, vertical, horizontal, de todos os símbolos. Posicionamos o quadro de legendas, onde somente as simbologias que foram efetivamente usadas no desenho serão relacionadas no quadro de legendas. Vamos também encontrar ferramentas para a geração das etiquetas identificativas do quadro, como também os recursos para a geração da vista do quadro, bastando selecionar o mesmo, indicando o lado frontal, a dimensão do desenho, posicionando no local desejado, facilitando futuramente para a manutenção a visualização da fiação saindo de cada eletroduto deste quadro. Todos os objetos desenhados com a ferramenta Proelétrica apresentam características como carga, alturas de referência para inserção, e devido a estas características vamos encontrar os recursos para a geração da lista de material. Essas listas que podem ser geradas no próprio desenho ou em planilhas Excel, e através de configurações avançadas, indicar as colunas desejadas, como também acrescentar um percentual devido a perdas nas emendas de tubulação e fiação. Desejando atribuir códigos, poderá atribuir, e habilitando os recursos de macro, teremos aí na planilha Excel o quantitativo gerado. Da mesma forma, quando solicitado no desenho, indicamos o ponto de inserção e teremos também as listas quantitativas geradas no desenho. Todas essas metragens já sendo consideradas subidas e descidas. Podemos visualizar estas subidas e descidas gerando o 3D do projeto. Selecionando a planta baixa, automaticamente o Proelétrica realiza a leitura das alturas dos respectivos pontos inseridos, transformando o desenho 2D num desenho 3D. E através do desenho, então, visualizar as subidas e descidas que foram consideradas nos quantitativos. Vamos também encontrar ferramentas diversas, como utilitários, permitindo o retorno à visualização em planta baixa, a ferramenta arquitetônico trazendo uma biblioteca com diversos padrões de entrada de concessionárias já cadastradas no software, bastando selecionar a concessionária. Vamos pegar aqui, por exemplo, a CPFL, onde selecionado, inserimos no desenho indicando a posição e rotação. Tratam-se aí de detalhes típicos encontrados no próprio site da CPFL, porém já convertidos no formato DWG, não só desta concessionária, como de todas estas outras já cadastradas. Além dos detalhes típicos já cadastrados no software, através das configurações avançadas, poderá criar a sua própria biblioteca de detalhes típicos, bastando ter um desenho elaborado no CAD e incluindo o mesmo na biblioteca do Proelétrica, facilitando o uso futuro de tal detalhe típico. Na Proelétrica vamos encontrar algumas configurações iniciais de trabalho, por exemplo, os diâmetros de 2,5,
Desejando que sejam ocultos, vamos encontrar nas configurações avançadas de fiação todo um local de configuração de desenho do fio, a sequência de inserção e cores. Vamos também encontrar os parâmetros de desenho, como a localização do circuito, a bitola e comando, onde serão desenhados na tela. Teremos também configurações iniciais, por exemplo, a bitola de 2,5, desejo deixar oculto no software, onde posteriormente acrescento uma nota no projeto, por exemplo. Vamos também encontrar o local de configuração para desenho do fio, centralizado no eletroduto, configurando o espaçamento entre fios, como também o afastamento entre grupos de fios. Uma vez configurado, através do assistente de projeto, basta reinserir a fiação, sem a necessidade de apagar e executar o comando novamente. Simplesmente reinserimos a fiação, onde o próprio Proelétrica já remove e insere novamente com estas novas configurações. Caso existam símbolos provenientes de um desenho arquitetônico, por exemplo, com um bloco de CAD inserido, onde este bloco, neste caso, não apresenta aí características como símbolos do Proelétrica. Podemos aproveitar estes blocos existentes através do assistente de projeto, reconhecer pontos do arquitetônico, onde aquele bloco do CAD será então transformado, por exemplo, num ponto de iluminação no Proelétrica, onde ao clicar em inserir, todos os blocos então serão substituídos por um com características elétricas do Proelétrica, fazendo então parte deste projeto, permitindo aí, o recálculo com estas novas cargas. Além da consideração de cargas, teremos também a consideração dos quantitativos. Então, no caso de lines do CAD, caso existam lines, também poderemos aí transformar a linha em um eletroduto, por exemplo. Selecionando a line, realizamos então a troca do objeto. A line agora apresentando as características de material e diâmetro. No Proelétrica vamos também encontrar ferramentas para editar o desenho, por exemplo, alternar a fiação em linha de chamada, selecionamos ali o eletroduto e traçamos a linha de chamada. Ao teclar Enter, o próprio Proelétrica já efetua a inserção dos fios na linha de chamada. Outra alternativa é utilizando a fiação com legenda, onde selecionamos o eletroduto, atribuímos uma letra de legenda da fiação existente naquele trecho e selecionamos então o eletroduto onde será acrescido aí a legenda. E qualquer outro trecho, basta selecionar. Na sequência ele já traz a letra seguinte, atribuindo então a referência. No caso de ajustes, depois de passado o eletroduto e fiação, não é necessário apagar e mover o objeto. Nós vamos encontrar aí o comando, mover com autoajuste, e indicando, por exemplo, o deslocamento dessa luminária devido a alguma alteração de layout, indicado a nova posição, os elementos associados a ele são então reinseridos. E para a montagem da prancha de impressão, vamos encontrar na ferramenta Utilitários ou Planta Baixa a ferramenta Montagem de Pranchas, onde basta abrir uma janela em torno da região, indicar a escala de plotagem e selecionar a folha
As folhas são DWGs, onde poderá customizar quanto a carimbo ou até mesmo o desenho da folha, bastando então, ao efetuar a inserção, selecionar neste local que tenha salvo a sua própria folha. Desejando complementar a prancha com os demais desenhos, no caso aqui da etiqueta identificativa e da vista do quadro, eu vou colocar numa escala maior em 1:20. Ao clicar em OK, teremos então já com a viewport escalada, trazendo então a dimensão maior. Com a ferramenta montagem de pranchas, poderemos compor a folha com diversos desenhos em diversas escalas. No Proelétrica, podemos também efetuar as instalações de cabeamento estruturado. Vamos encontrar na ferramenta Inserir Simbologia a categoria Cabeamento Estruturado, com os pontos, as tomadas RJ45, para serem inseridas no desenho. Através das ferramentas como utilitários, copiar, podemos aproveitar os pontos já inseridos, a cópia simples, ou o CCM, a cópia múltipla, onde selecionamos o símbolo e efetuamos o lançamento nos demais pontos. Para a inserção do rack, vamos encontrar na ferramenta Cabeamento Estruturado a ferramenta para dimensionar o gabinete, rack ou bracket, entrando com a metragem quadrada e a taxa de pontos. Teremos então o total de pontos a serem instalados. Relacionamos os equipamentos que serão utilizados nessa instalação de cabeamento e, na sequência, indicamos o ponto para inserção dos produtos que serão instalados e, sequencialmente, será gerado o layout do rack. Para a interligação dos pontos, vamos utilizar, então, a inserção, primeiramente aqui do rack, de todos esses equipamentos que serão ligados a ele. Posicionamos, por exemplo, aqui na sala do servidor. Para facilitar o traçado das eletrocalhas no piso, eu vou utilizar uma ferramenta de linha online do próprio CAD, para que então eu possa com uma maior facilidade efetuar o lançamento das conexões. Para o lançamento das conexões de eletrocalhas, vamos encontrar a categoria de simbologia eletrocalha, onde selecionamos então o tipo e inserimos no desenho como a pré-dimensão, a rotação e o local desejado. Para outras conexões, basta selecionar o tipo, novamente selecionar uma seção inicial, a rotação e o lançamento. Com as conexões lançadas, através dos assistentes de projetos, podemos então efetuar a inserção dos eletrodutos, selecionando a forma, a passagem, duto, selecionando as conexões.
Nesse momento, efetuado o lançamento horizontal, retorno, efetuando então o lançamento vertical. Com os pontos interligados, através da ferramenta de cabeamento estruturado, podemos definir os pontos de telecomunicação, onde aí no caso destes dois pontos da tomada que foram inseridos, o primeiro vamos nomear como PC e o segundo como telefone. Dado aí os números de referência inicial, selecionamos o critério para ordenar, interligando os pontos ao rack. Nos demais pontos, quero que seja locada a informação no mesmo local, então basta teclar sim e teremos então a identificação lançada. Após a identificação dos pontos, podemos então efetuar o lançamento dos cabos através da ferramenta inserir fiação, selecionando o tipo de cabo, por exemplo, o cabo TP, temos aí o STP, a fibra ótica, e desejando cadastrar algum outro material, teremos aí a opção Outro. Poderá configurar o prefixo para identificação do cabo. Selecionamos o material e ao continuar trechos onde não caiba a identificação, o mesmo solicita o traçado da linha de chamada. Efetuado o lançamento dos cabos através da ferramenta Cabos Comprimento, ao clicar em OK, podemos entrar com o limite de transmissão de dados, no caso do cabo TP 100 metros, por exemplo. Ao clicar em OK, podemos visualizar que nenhum trecho ultrapassou tal limitação de comprimento. Bom, só para exemplificar, caso o mesmo tenha uma limitação menor, ao clicar em OK, o trecho onde tivermos aí um comprimento inferior ao limite, será destacado na tela, onde então o projetista terá condições de analisar o caminho e dessa forma criar novas passagens ou acrescentar novos equipamentos na instalação. Todo o desenho elaborado no Proelétrica poderá, na sequência, ser quantificado. Então, para ter o quantitativo do cabeamento, basta girar aí no desenho ou em planilhas Excel, indicando o ponto para inserção e teremos então todo o total de eletrocalhas passadas pelo piso, a quantidade de tomadas e racks lançados no desenho. Bom, supondo que este desenho seja aí o nosso pavimento tipo, podemos gerar o layout do rack geral. Através de um desenho vazio, podemos aí gerar o diagrama de cabeamento, selecionando, por exemplo, aquele pavimento tipo, que se repete, por exemplo, umas 4 vezes com o pé direito de 2,80 metros. Teremos então a leitura de cada um dos desenhos, a relação dos equipamentos de cada pavimento interligados aí num diagrama geral. O Proelétrica, além de recursos para instalações elétricas, também disponibiliza ferramentas para o dimensionamento do SPDA para raios. Através da ferramenta Dimensionamento, vamos encontrar um mapa isoscerâmico com os dias de trovoada de cada região de todo o Brasil. Indicando, entramos com a geometria da edificação e, ao prosseguir com o cálculo, enquadramos aí a edificação, as tabelas de ponderação.
Será apresentado o NDC, onde então é necessário justificar tecnicamente o SPDA. Continuando com o cálculo, quanto à classificação, tipo de estrutura já havíamos realizado através das tabelas, mas desejando neste momento realizar a troca, basta selecionar uma das opções. Vamos encontrar 3 métodos de cálculo, como Franklin, eletromagnético ou gaiola de Faraday. Também teremos acesso às tabelas da NBR, onde podemos então consultar o gráfico de eficiência quanto ao nível de proteção a aplicarmos ao nosso modelo. Ao prosseguir com o cálculo, quanto à área e perímetro da edificação, o mesmo já calculou de acordo com as dimensões atribuídas no início do SPDA. É calculado o número de descidas, a haste, o condutor, a chapa metálica. Teremos as tabelas com a resistividade de solo, de acordo com os vários tipos, onde consultado, entramos então com o valor. Ao prosseguir com o cálculo, será criada a memória de cálculo no arquivo TXT, onde teremos então, aí no caso da gaiola de Faraday, a dimensão da malha, a dimensão do número de descidas, dos condutores, captores, condutores de descida, condutores horizontal e de aterramento, de acordo com o tipo de material. Realizados os cálculos, podemos então partir para o detalhamento. Além do cálculo, vamos também encontrar os recursos para o detalhamento, como a categoria de simbologias SPDA, para o lançamento dos pontos, indicamos o local para a distribuição dos suportes fixadores e efetuamos então a inserção dos cabos, utilizando as mesmas ferramentas que já conhecemos para as instalações elétricas. Bastando selecionar os pontos, teremos então efetuado a interligação horizontal, vertical e desejando interligar a demais pontos, basta selecionar a ferramenta inserir tubos, aí no caso, da categoria SPDA, os cabos de cobre. Todos os objetos detalhados serão automaticamente codificados através da ferramenta lista, onde tal lista pode ser gerada no desenho, arquivos textos ou planilhas Excel.